Na aula de hoje, iremos falar um pouquinho sobre o pré-modernismo. O que foi o pré-modernismo? Ele foi um período de transição, né? A transição entre a escola literária simbolista e o modernismo. Como vocês sabem, todo período literário ele tem todo um contexto histórico acontecendo naquele momento. Esse contexto histórico ele acaba influenciando de certa forma na escrita dos personagens e na estrutura e nos temas dos seus textos. O que acontece então no período histórico do pré-modernismo? Nós temos acontecendo nesse período a Primeira Guerra Mundial, que foi um período na Europa marcado pela competição entre as grandes potências em relação à exploração econômica de países subdesenvolvidos. Essa competição gerou uma tensão entre as nações dominantes daquela época e acabou desencadeando na Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil, enquanto isso, acontece a Proclamação da República em 1889, um pouco antes do início do pré-modernismo, acontece então essa Proclamação da República, e o pré-modernismo então chega no período histórico onde as grandes cidades do país iniciaram um processo de reestruturação do espaço urbano. O que seria essa reestruturação do espaço urbano? Eles tinham o objetivo de eliminar todas as marcas de arquitetura portuguesa. Então, eles começaram a reestruturar e mudar todo o aspecto, né, toda a estrutura urbana das grandes cidades brasileiras. Como resultado dessa intervenção, dessa mudança no espaço urbano, houve o deslocamento dos pobres que residiam em cortiços, que residiam nesses bairros das cidades, para as regiões de periferia. Desta forma, surgem as favelas. Então, é nisso que vem surgir, nesse período, as favelas. Também temos nesse contexto a situação dos escravos libertos, que estavam sem nenhuma ajuda para sua sobrevivência. E no estado de São Paulo, o estado de São Paulo ele estava desenvolvendo bastante, enriquecia muito com a cultura do café. Em oposição a isso, nós temos no Nordeste, né, um motivo de miséria muito grande, que era a seca. Então, a seca trazia sérias consequências para a população de lá e trouxe como consequência, dentro desse contexto da seca, o Antônio Conselheiro, um líder, né, que acabou ganhando voz. Ele conseguiu, através das profecias que ele trazia sobre o fim do mundo, ele acabou profetizando sobre isso e conseguiu juntar muitos seguidores. Toda essa situação, toda essa conversa, esse aglomero de pessoas, essa junção de seguidores, que eram muitas pessoas, levou então à Guerra de Canudos, né? Uma guerra que acontecia entre Antônio Conselheiro e os seus seguidores contra o governo do estado daquela época. Então, como a gente pode ver, é nesse contexto assim que aconteceram várias coisas, marcado então por disparidades sociais, né, e conflitos políticos, ou seja, questões políticas e econômicas, que então surge o pré-modernismo. Assim, os autores desse período acabaram refletindo em suas obras essa realidade, não havendo mais espaço para idealização, e mostrar a realidade crua do país tornou-se uma missão para eles. Enquanto as obras de escolas literárias anteriores eram mais idealizadas, romantizadas, o pré-modernismo ele vem com uma missão de tornar mais real, ou seja, mostrar um pouquinho da realidade dentro da nossa literatura, o que o país estava vivenciando naquele momento. Quais são as características do pré-modernismo? Lembrando que o contexto histórico, nós só fizemos um apanhado geral para vocês saberem o que estava acontecendo no pré-modernismo naquele período, porque o contexto histórico vai influenciar muito os nossos escritores e, consequentemente, as obras escritas por eles. Quais são as características das obras do pré-modernismo? De que forma? O que os autores utilizavam? Né? O que eles escreviam?
investigação e denúncia dos problemas sociais. Então, eles mostravam em suas obras a miséria, os abismos sociais, as diferenças das classes sociais, os conflitos que aconteciam dentro do país em função dessas diferenças. Outra característica era a aproximação da obra literária ao contexto sociopolítico e econômico, marginalização dos personagens principais, o caipira, o mulato e o sertanejo, ou seja, o escritor, dentro da sua literatura, ele procurava trazer a ficção o mais próximo possível do contexto social, político e econômico que o país estava vivenciando. Então, ele trazia como personagens principais aqueles menos favorecidos, o caipira, o mulato, o sertanejo. Outro fator interessante é que, enquanto o arcadismo, outra escola literária, se preocupava muito com a língua formal, a linguagem informal já vem como característica do pré-modernismo. Uma característica que também nós podemos falar é o naturalismo. O naturalismo, eles gostavam do mais natural possível, que a pessoa conseguisse compreender bem como era o cenário, como eram os personagens daquela obra, fazendo o quê? Uma descrição minuciosa dos personagens e dos cenários. Regionalismo. Os escritores desse período valorizaram muito a cultura popular brasileira, o que era de cada região, o que era popular de cada região. Utilização de verbos na forma simples ao escrever, então procuravam verbos de fácil compreensão para o leitor. E os temas, é claro, né? História, política, economia e questões sociais. Esses eram os temas principais da obra do pré-modernismo. Nesse período, nós temos a prosa e a poesia. Hoje nós vamos ver escritores que se destacaram na prosa pré-modernista. Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto. Esses 4 escritores foram os escritores que mais se destacaram nesse período. Euclides Rodrigues da Cunha, mais conhecido como Euclides da Cunha. Nesse período, os escritores eles desenvolviam uma série de funções, de profissões. Então, Euclides da Cunha foi escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, engenheiro. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e foi enviado como correspondente ao sertão da Bahia pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir a guerra do município de Canudos. Esse fato de ele ir como jornalista para cobrir a guerra de Canudos foi muito importante para a construção, para a elaboração da sua principal obra, Os Sertões, que ele vai descrever o que ele realmente viu, né, e presenciou lá durante essa guerra. Facilitou muito mais para uma literatura mais compreensível. Quais foram as suas obras principais, as mais importantes? Os Sertões, Contrastes e Confrontos, Peru versus Bolívia, Castro Alves e seu tempo, A Margem da História. Os Sertões, como eu falei para vocês, como ele foi enviado como correspondente para a Guerra de Canudos, ele pôde ter subsídios maiores para a construção da sua obra. Em Os Sertões, Euclides da Cunha usou uma linguagem rica em termos científicos, apresentou um verdadeiro retrato do Brasil no fim do século XIX e discutiu problemas que transcendem o conflito que ocorreu no interior da Bahia. A obra dele é muito importante, é muito grandiosa, porque ela mistura literatura, sociologia, filosofia, história, geografia, geologia, antropologia. Por isso que é uma obra muito preciosa, muito grandiosa, por essa mistura de várias coisas que ele conseguiu dentro da vivência dele nesse período. O autor, que é adepto do determinismo, o que seria o determinismo? É uma teoria que afirma ser o homem influenciado pelo meio, né?
O homem é influenciado pelo meio, pelo tudo que acontece ao seu redor, pela raça dele e pelo momento histórico do que ele vive. Essa obra ele dividiu em 3 partes. A primeira parte ele vai falar sobre a terra. O que seria a terra? Seria a descrição detalhada e científica do sertão nordestino, onde aconteceu a Guerra de Canudos. Depois, ele fala sobre o homem. O homem, a apresentação do sertanejo, que defendia a influência do meio e da raça sobre o indivíduo. E, para finalizar, a terceira parte, a luta, onde ele vai narrar toda a luta entre as tropas do governo e os seguidores de Antônio Conselheiro. Nós temos outro escritor muito importante, que é o José Pereira da Graça Aranha, mais conhecido como Graça Aranha. Escritor e diplomata maranhense, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna nós vamos ver mais para frente, porque ela é muito importante no período do início ali do modernismo. Principais obras, então. Nós temos uma série de obras, entre as principais são Canaã, Malas Arte, Estética da Vida, Correspondência de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, O Espírito Moderno, Manifesto de Marinette e seus companheiros, A Viagem Maravilhosa, O Meu Próprio Romance, obra completa organizada por Alfrânio Coutinho. Canaã. Canaã é a principal obra, então, é a melhor obra do Graça Aranha. Essa obra, ela teve como palco, como cenário, o Porto do Cachoeiro, no Espírito Santo, que foi onde o autor, onde Graça Aranha foi juiz durante um tempo. O que tem de conteúdo, do que trata essa obra? Ele tem uma abrangência muito grande, porque ele vai tratar da questão de etnias, de raças, relacionamento humano, cultura, colonização e progresso. Desenvolve também, durante o seu texto, dentro dessa obra, alguns aspectos sociológicos e fisiológicos. Então, o foco dessa obra é a imigração, um acontecimento histórico do final do século XIX e início do século XX, e também é marcado, uma marca dessa obra, a questão da temática racial. José Bento Renato Monteiro, mais conhecido como Monteiro Lobato, um escritor bem famoso por suas obras literárias infantis. Ele foi escritor, editor, ensaísta e tradutor, tornou-se editor da empresa Companhia Gráfica e Editora Monteiro Lobato. Um homem um escritor de grande importância dentro da nossa literatura, por ter escrito vários livros. E dentro desses livros, dessas obras, ele escreveu literatura adulto e literatura infanto-juvenil. Dentro da literatura geral, a literatura escrita mais para adulto, nós temos Urupês, Cidades Mortas e Negrinha. E dentro da literatura infanto-juvenil tem como principal obra Reinações de Narizinho, Viagem ao Céu, As Caçadas de Pedrinho, Geografia de Dona Benta, História de Tia Anastácia. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma de suas obras para adulto, uma de suas obras mais importantes, que foi Urupês. Urupês, ela tem como personagem principal o Jeca, E o nome da obra é Urupê, que era um tipo de cogumelo parasitário que destrói a madeira. Ele é parasita, ele fica ali para sugar tudo o que a madeira puder dele, E o Jeca Tatu, ele é descrito como um caipira indolente, desleixado, sempre de cócoras e pés descalços, nenhuma educação, cultura, ambição ou mesmo disposição para melhorar de vida. Então ele vive do que a natureza derrama aos seus pés e flerta o tempo todo com a preguiça, a cachaça e as crendices populares. Então aqui ele tem meio que uma metáfora do urupê, que é um tipo de cogumelo parasita, porque o Jeca também não deixa de ser um parasita, que ele se oportuniza das
ele se aproveita das oportunidades que ele tem e de tudo que a natureza oferece. Se tem a laranja, ele come a laranja. Se não tem, ele não planta. Ele espera que a natureza lhe ofereça alguma coisa. Então, essa obra, Ouro-Pês, vai trazer a figura do Jeca Tatu, né, esse personagem principal, que vem contrapor o homem do campo idealizado no romantismo. No romantismo, o homem do campo era mais romantizado, era aquela pessoa que trabalhava, que estava lá no campo, fazendo as suas lavouras, as suas plantações. Aqui, o Lobato transforma o Jeca Tatu num caipira cheio de defeitos, incluindo entre eles o principal, a preguiça. O Jeca Tatu é um personagem muito preguiçoso. Nós temos também Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele foi escritor e jornalista. Em 1907 fundou a revista Floreal, que lança apenas 4 números, né? Acabou não fluindo, não vigorou, não resistiu assim, não se deu bem com essa revista Floreal. Mas Lima Barreto, como é mais conhecido, também tem uma boa influência dentro da nossa literatura, também como vimos, né, é um dos representantes principais desse período do pré-modernismo. Algumas de suas obras mais importantes: Recordações do escrivão Isaías Caminha, que é um romance; Aventuras do Dr. Bogofloff, que é um texto de humor; Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é romance; Numa e Ninfa, que é romance também; Vida e Morte, de M.J. Gonzaga e Sá, romance; Os Brusundangas, que é uma sátira política e literária; Clara dos Anjos, que é romance. Aqui são apenas algumas obras. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, o que acontece? Essa obra é uma das principais dele. Vamos ver um pouquinho. Em 1915, depois de ter publicado em folhetos, Lima Barreto publica o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra-prima. Então, este livro, ele foi primeiro publicado em folhetins, aquele que era mensal, né? Um capítulo por vez. Iam lendo, esperava sempre o próximo jornal, a próxima edição, para ler o próximo capítulo do livro, no romance. Depois que ele publicou, ele juntou todas essas partes e tornou sua obra-prima, então, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nesse romance, o autor vai descrever a vida política do Brasil após a proclamação da República. Como é que se passou? O que aconteceu? A obra vai narrar os ideais e as frustrações do funcionário público. Então, o Policarpo Quaresma, ele é um funcionário público, um homem metódico e nacionalista fanático. Sonhador e ingênuo, Policarpo dedica a vida a estudar as riquezas do país. Além da descrição política do final do século XIX, a obra também traça um rico painel social e humano dos subúrbios cariocas na virada do século. Nessa obra, então, o que a gente pode destacar? O personagem ele é ingênuo, ele idealiza um Brasil, mas no final do romance, essa realidade econômica e política do país impõe-se à fantasia dele, né? Ele vai observar que aquilo tudo é uma fantasia, que na verdade o Brasil não é da forma como ele imaginava. Leiam o material, assistam o vídeo novamente e façam as perguntas. Bons estudos a todos.